Renovamos as nossas saudações. Prometido é devido. Chega o momento de termos a nossa primeira abordagem, mas antes disso mesmo, vamos olhar para uma matéria que dominou também a semana. Os preços dos produtos da cesta básica que caíram a 36%. Os preços de referência dos principais produtos da cesta básica para a semana de 13 a 19 de junho registraram uma baixa de 36% face a novembro do ano passado, por conta da ativação da Reserva Estratégica Alimentar. Esta é uma matéria resumo que vamos acompanhar antes mesmo da nossa análise. Os preços de referência dos principais produtos da cesta básica para a semana de 20 a 26 de junho registram uma baixa de 36% em face de novembro do ano passado, por conta da ativação da Reserva Estratégica Alimentar (REA). Para o referido período, as previsões indicam que o preço do saco de 25 kg de farinha de trigo de 23 mil passou para o valor de 8.200 kwanzas. A mesma quantidade de fuba de milho baixou de 13.800 para 6.200 kwanzas e o valor de 50 kg de açúcar saiu de 24.200 a 18.700 kwanzas. O preço de 25 kg de arroz DAI diminuiu de 11.737 kwanzas para 7.500 kwanzas. 12 litros de óleo de soja de 17.450 kwanzas passou para 11.000 kwanzas. Já o valor da caixa de 10 kg de coxa de frango desceu de 10.190 para 7.400 kwanzas. O saco de 25 kg de feijão pinto baixou de 24.000 kwanzas para 19.200 kwanzas. Segundo a REA, preços em referência são válidos para todo o território nacional. Durante o período em análise, no mercado internacional verifica-se um aumento médio de menos 2,55% comparativamente à semana anterior. Entretanto, indicam os dados, registrou-se um aumento significativo de 25% em face a novembro último por conta do impacto da guerra na Ucrânia. Portanto, a informação aqui oficial é a redução dos preços da cesta básica a 36% na semana 13 a 19 de junho, e nós vamos analisar esta matéria com o economista Constantino Paulo, que está aqui conosco em estúdio, e nós iremos então aqui conhecer a visão dos especialistas sobre esta baixa, de que forma isto vai impactar na vida do cidadão, que é, no final de tudo, o consumidor deste produto, que registrou uma baixa significativa. Muito bom dia, Constantino, bem-vindo ao nosso programa, mais uma vez. Obrigado. Bom, Constantino, olhando aqui para os números, e quando se fala de números, sobretudo, a atenção das pessoas é bem maior, porque aqui ficamos a saber que vamos gastar menos para ter a comida na mesa. Qual é a sua visão? Bem, obviamente, há uma satisfação social, segundo o que eu posso aqui referir, porque já se sente a população mais calma e à vontade, porque isto veio devolver o poder de compra às famílias, porque a alimentação é um dos elementos sine qua non para que nós nos mantemos de pé, firmes e também saudáveis. E de realçar que esta medida tem que continuar, mas também vamos fazer ali algum reparo com relação a essa estatística apresentada pelo Banco BAE nos últimos dias. É necessário que se vá até as áreas mais recônditas ou as áreas mais populacionais, onde o comércio informal e formal se faz sentir em grande escala, para poder sentir de facto, vivenciar de facto esta redução de preços e saber depois taxar as percentagens, porque nós estamos a falar de 37%. 36% que os produtos caíram. Não? Há produtos que caíram em 10%. Okay. Vamos falar do açúcar. Há produtos que caíram em 50%.
o arroz estava a ser vendido a 13.500 kwanzas. É para ver que os especialistas econômicos que lidam desta matéria, nas próximas vezes, para não se falar de uma forma vã, tem que se ir mesmo aos mercados. Eu estou aqui porque eu fui aos mercados. Eu vou aos mercados, eu constato e venho constatando desde o período de crise os preços. O arroz estava ali 14.500 kwanzas, 13.500 kwanzas, 13.800 e foi até 13.000 kwanzas. Eu vejo uma estatística aí de 10.000 kwanzas, 11.000 kwanzas. Isso não sabe bem, porque o povo está a ver. E nós somos acadêmicos, então temos que às vezes abandonar os escritórios e ir ao encontro das redes sociais. Certo, então esse preço impacta diretamente na cadeia alimentar do cidadão? Obviamente. Esta redução? Obviamente, esta redução impacta porque conseguimos denotar agora o poder de compra até nas lojas, né? Conversando com os próprios empresários e alguns cantineiros também, que é um dos setores do econômico muito forte, que tem ajudado muitas famílias na obtenção da alimentação. Uma satisfação, as vendas melhoraram, a compra aumentou, porque só há consumo quando haver compradores, né? E quando haver consumo, há uma satisfação social. E o povo está de parabéns, o Executivo também, que implementou esta política, está de parabéns. Agora vamos lutar é manter as mesmas políticas para que não hajam depois, num curto espaço de tempo, uma subida vertiginosa ou drástica dos preços da cesta básica, porque o povo está satisfeito. Entretanto, esta medida da RE, segundo a previsão, as taxas da reserva estratégica são válidas para todo o país e a previsão é que isto se estenda até dezembro do corrente ano. Sim, obviamente, tem que haver uma aceleração com relação a este expansionismo, né, dos preços da cesta básica. Mas para realçar aqui também que, apesar de haver isto, eu acredito ainda que tem que existir uma fiscalização de facto. Por quê? Porque até a semana passada, já começou, ao longo desta semana, se assim posso dizer, já começou a se registrar uma pequena subida, uma ligeira subida dos preços, né? O saco de arroz já está ali a 7.600, 7.400 em outras paragens. A que se deve esta? A que se deve isto? Isto também deve-se muito ao câmbio o câmbio que é flutuante, né? Porque nós agora estamos a viver uma fase de um câmbio flutuante e sempre que o câmbio altera, os produtos também têm tendência de subir um pouquinho. Então tem que se trabalhar neste quesito. Por quê? Porque a instabilidade da moeda mexe com o nosso setor econômico, mexe com o nosso setor de consumo. E todos os empresários, todos os agentes sociais, quando o câmbio subir ali a uns 5%, 2%, 0,5%, também isso reflete nos produtos da cesta básica. E por falar em empresários, como é que os empresários podem posicionar-se nesta fase em que há queda nos preços dos principais produtos da cesta básica? Os que atuam nesse setor saem a beneficiar ou há perdas? Bem, obviamente todo um negócio requer riscos. Percas, sempre haverá percas. Ganhos, também haverá ganhos. Mas também a classe empresarial tem que saber que o governo, para implementar esta política da redução dos preços, assim, de uma forma vertiginosa ou repentina, é porque houve alguns benefícios, por exemplo, a redução do pagamento ou a isenção temporária do pagamento dos impostos da importação dos produtos. Isto o empresário vem a ganhar, porque imagina, nós se tivermos que importar toneladas de arroz, toneladas de milho, entre outros, e não pudermos pagar os impostos, isto já ajuda para o próprio empresário, porque o empresário sai a ganhar, porque um dos elementos que faz com que o Estado ganhe mais são os pagamentos
dos impostos dos produtos que entram para o nosso país. E se há alguma isenção, há um espaço em que o empresário pode importar a sua mercadoria, está isento desde o pagamento de alguns impostos, isso é benéfico. O empresário não perde, o empresário sai a ganhar. Por quê? Porque as coisas baixam, os lucros, o dinheiro que ele tinha que pagar, os impostos aduaneiros estão isentos, então acredito que aí ninguém perde. Ninguém perde. Acho que o Estado é que vem a perder por poder satisfazer a população. A população. Sim. Certamente, ainda a falar essa relação empresário-Estado e a população, que acaba por formar um triângulo que tem uma ligação direta, o que se pode esperar dos próximos tempos, depois da data prazo aqui, até dezembro, depois de dezembro, Angola pode ainda resistir nesse ritmo de queda de preços? Bem, isto é relativo, tem-se dito que o importante não é o começo, pelo menos eu penso assim, o importante não é o começo, o importante é o fim, porque o fim é que dita o começo. Se nós começamos bem, temos que terminar bem. Eu espero que não seja só pura e simplesmente até dezembro, porque depois de dezembro, acho que será o período. Em setembro em agosto teremos as eleições, vamos até dezembro e depois de dezembro. Se estamos a pensar na satisfação da nossa população, estamos a devolver o poder econômico ou o poder de consumo aos nossos cidadãos, aos nossos cidadãos, então que isto tem que manter, porque então agora precisamos comer e depois de dezembro não precisamos comer, precisamos também comer. O que temos que fazer agora, neste preciso momento, acredito que é apostarmos mesmo em setores de produção, né? A agricultura familiar tem que funcionar. Eu vou dizer alguma coisa. Eu estava ali a ver uma entrevista em que hoje o Líbano é um dos primeiros países que se prevê decretar fome por causa da guerra na Ucrânia. Então, depois de dezembro, nós podemos ter também grandes surpresas. Né? E não esperamos que o povo, depois de dezembro, sinta-se aflito, como já passou. Mas eu tenho fé que depois de dezembro as coisas podem continuar na mesma senda, mas para isso é que tem que existir um trabalho profundo e profícuo para que as populações não se sentam desgastadas e tristes, tal como aconteceu há meses atrás. Constantino, aqui, se olharmos para os números e já entrando no assunto influência do conflito Ucrânia-Rússia sobre o setor alimentar em todo o mundo, há alguns números aqui que podemos dizer que, em conjunto, estes dois países representam 19% do fornecimento da cevada, 14% do trigo e 4% do milho do mundo, e representam mais de 1/3 das exportações mundiais de cereais. A pergunta que eu faço, ainda aqui há outra informação, também são os principais fornecedores de colza e representam 52% do mercado mundial de exportação de óleo de girassol. China, Tailândia e outros vários países são citados, a Índia também, são citados como grandes produtores de determinados produtos que compõem a cesta básica. Como se justifica o facto da Rússia e a Ucrânia não poderem exportar os seus produtos para os demais países dependentes? Como se justifica a fome no mundo, ou particularmente em Angola, em África, se há outros países, grandes fornecedores, que não têm nenhum impasse nesse momento para abastecer o mercado? Obviamente falou da China também. Quantos milhões de habitantes tem a China? Né? Só para ver é o país mais habitado a nível do mundo. E eles vão produzir primeiro para a sua satisfação. É que eu estou a falar da China com propriedade de causa. A China raramente importa os seus produtos da cesta básica. Raramente. Okay? Ele faz isso. Porque primeiro é a sua satisfação interna. E estes países que estamos a falar da Ucrânia, e a guerra da Ucrânia e da Rússia, que está a afetar agora a cadeia alimentar, é porque esses países têm uma cultura, e uma das culturas que ele tem é a cultura de exportação do produto. E só para ver, há países na Europa, como vou falar de Portugal, França, tudo está a disparar.
é que o fornecimento dos países asiáticos, que falou da China, a Singapura, entre outros, não é o cume de tudo para a satisfação da população mundial. Porque nós estamos a falar de uma população mundial. E são populações que estão primeiro comprometidas com a produção para a satisfação dos seus próprios cidadãos. Isto é, então, o que há com esta guerra na Ucrânia? Há uma contenção. Vimos a Índia há tempos para poder exportar o trigo. A Índia teve que fechar as portas. Por quê? Eu vou exportar para ti e o pão no meu país sobe. Então não pode. Se nós todos, o bocado que produzimos, não é, conseguimos exportar e dar a beneficiar a nossa população, então ali a Rússia manda uns 5% para fora, ou 14%, certo? Mas ela não produz só 14%. Produz mais do que isso. E olha que esta estatística é para ambos os países. É para ambos os países, sim. Então, se produzo 14% para satisfação mundial, ou para importação ou exportação, eu não vou exportar os 14%. Ou não produzo só isso. Há algo que tem que ficar, há uma percentagem para satisfação local. Então, essa satisfação local, que os países começam, em termos de visão, começam a sentir que não. Há cestas básicas ou há projetos econômicos que tenham uma visão alterocêntrica em que as suas reservas estratégicas estão aí para 2, 3 anos. Só para ver o Japão, né? Entramos na crise, a crise da Covid. O que o Japão fez? Pagou salários de 6 meses aos seus funcionários. Mas há países que não fizeram isso. Então, são países com uma cultura econômica muito forte e que estão a serviço, né? A serviço do primeiro cidadão, segundo cidadão, terceiro cidadão, quarto cidadão. O quinto é quer satisfazer a necessidade de outras. Então, há de sempre haver esta problemática da crise, a problemática da fome. Se ver, a Singapura não está aí preocupado a se pronunciar com relação às exportações. O próprio Vietnã também, que tem uma forte cultura na produção dos cereais, não está preocupado em apresentar ou aproveitar este momento como um momento de satisfazer as suas receitas ou engordar as suas receitas econômicas, mas estão todos agora em fase de contenção dos seus produtos para que as suas populações não passem fome. Certamente. Essa ideia remete-nos à nossa situação interna. O Constantino falava aqui dos países que produzem para si e depois é que pensam em exportar. Angola, nos últimos anos, tem estado a apostar seriamente na produção local. O setor agrícola tem estado a beneficiar de vários projetos. A questão que eu faço é, nesse exato momento, nós estaremos em condições ou estamos em condições de satisfazer algumas necessidades de determinados produtos. Sabemos que o arroz para já não é possível termos a satisfação, a autossatisfação, não é? Teremos sempre de depender da importação. Mas quanto a outros produtos? Bem, obviamente, quanto a outros produtos nós já podemos falar, sempre debatemos aqui, nós podemos falar da mandioca, a própria fuba de milho também, a fuba de milho. Podemos falar do tomate, o repolho. Também podemos falar aqui da suinicultura, né? Que estas áreas nós ainda temos ali uma pequena sustentabilidade, em que caso haja fome, ainda podemos nos aguentar. E o que se tem que pensar, ou que se deve pensar, é a aposta na agricultura familiar e criar-se cooperativas a nível nacional, no sentido de impulsionar a agricultura familiar, distribuir inputs para que os agricultores consigam manusear. Não só vamos distribuir esses inputs quando precisamos de relançar um projeto. Isto não é bem-vindo para as classes sociais ou para estes países em via de desenvolvimento. Se nós pegarmos agora, né, 500 pintos de galinha e distribuirmos para aquelas zonas, aquelas pessoas que têm vontade de assim o produzir, oferecer mesmo e ensiná-los como cuidar. Nós estamos a criar uma
uma cultura de produção de aves familiar. Se nós darmos a enxada, a katana, para o agricultor conseguir desdobrar-se diante de uma agricultura familiar, mas também temos que explicar que tens que buscar a semente para plantar e que você vai produzir aqui vai servir para a satisfação tua e para ajudar também alguma população que precisa comprar. Exato. Nós podemos criar também pequenos empresários agricultores, ok? Com estas pequenas iniciativas. Isto é que falta. Mas falta de quê? De facto. Porque não adianta as administrações municipais terem tantos kits de agrícolas e na altura da distribuição desses kits não fiscalizamos. E ao nosso não há acompanhamento. Não há acompanhamento. Então, é preciso. Hoje, por exemplo, se tu vais por uma Singapura, estamos aqui a falar, até a Ucrânia, a Rússia, na qual também tive a oportunidade de visitar estas regiões, tu encontras nos quintais das famílias, eles não precisam de sair para ir comprar um tomate de vez em quando, não precisam de sair para comprar uma couve. É vigente no nosso país e vamos aos estaleiros dos chineses, dos vietnamitas, encontramos dentro desses estaleiros uma pequena produção, Horta. uma pequena horta está ali. Então, aquilo é uma agricultura familiar e esta é a cultura que se precisa, isso é que se precisa passar ao nosso cidadão, mas temos que ir mesmo ao encontro do cidadão para que isto comece a acontecer de facto. Esta agricultura familiar que menciona e que muito também se parece, olhando para a nossa realidade, com a de subsistência, porque a familiar exige ou nos levaria a olharmos para o histórico e tudo mais, mas nós já há alguns anos que infelizmente perdemos essa prática que o Constantino aqui mencionou, de termos pequenas hortas no nosso quintal. Pelo menos a Zona Norte tinha este modelo de vida, se calhar também por influência na época do conflito, em que no quintal a família tinha uma pequena horta onde não faltava a couve, não faltava o tomate, os produtos mais básicos possíveis, pelo menos ali encontrávamos. Hoje em dia perdemos essa cultura. O que é que se deve fazer? Temos de depender dos projetos do governo para colocarmos na mente do cidadão que a produção é importante. Nós olhamos para o campo como um trabalho sujo. A juventude hoje não tem interesse em ir para o campo sujar as mãos para cultivar. Obviamente, estamos a passar fome. Estamos a passar fome. Porque quem deve levar este ensinamento, esta missão, esta a mensagem de que cultivar é importante? Temos de depender das políticas do Estado? Olha, não só dependendo das políticas do Estado, mas o Estado aqui deve aparecer como um incentivador. Okay. Não tem sido? Não tem sido. E se tem sido feito em pequena escala. E que não se revê ou não se vê os efeitos. Por quê? Porque nós agora, com a globalização, ok? Com o surgimento dos supermercados, com o surgimento dos mini-mercados. Este hábito, este costume, foi avacilado também com o surgimento das cantinas logo na porta do cidadão nacional. E quem é o cantineiro que está ali? É um cidadão expatriado que vem a milhas de quilômetros do seu país para vir nos dar, ok? Para vir nos oferecer estes serviços. Então, nós caímos em letargia de pensamento, porque nós não conseguimos agora, é para ver só que a classe de comerciantes que a gente tinha a nível de todas as províncias do país, até mesmo aqui em Luanda, vamos agora na Baixa de Luanda, vamos mesmo em qualquer município, quem são os atores, os agentes econômicos com grande realce a nível do nosso mosaico empresarial ou comercial? São cidadãos estrangeiros, porque os angolanos optaram-se mais em alugar. Passaram a ser meros consumidores. Meros consumidores. E não querem fazer também negócios, né? Não queremos. Também não queremos cultivar. Pensamos que é um negócio sujo, né? Aposta no cultivo ou na agricultura de subsistência. Mas a agricultura de subsistência só vem para garantir a nossa própria estabilidade, né, de consumo.
Por quê? Porque se nós conseguirmos de ter uma agricultura de subsistência em nossos quintais, ou criarmos pequenas lavras, né? A nossa terra é fértil e dá para produzir todo tipo de produto. Graças a Deus, nós tivemos essa bênção dada por oblação, né? Então, o que temos que fazer é incitar mesmo, é criar programas para falar disso. Porque nós só viemos agora, criamos programas para falarmos seriamente quando está-se a falar de política. E não. As políticas econômicas aqui tinham que funcionar, mas a política econômica não compadece com a paixão do bem-estar. Nós temos que ir ao encontro das populações, ensinar as populações como se deve proceder, porque brevemente podemos ter mais uma crise de fome. Porque quando o mundo tem crise, um dos continentes mais afetados nesta crise vem a ser depois a África. Mas a que se deve? Se a África, segundo se diz, é o continente que reúne as melhores condições de vida. Mas é o continente que não tem um nível de tecnologia muito forte. Ok? Só para ver que tudo que a África faz e que esteja a dar frutos é acolhido pelo Ocidente e transformado automaticamente. Nós antigamente tínhamos a banana embalada. Quem começou com esse projeto é um asiático, um chinês. Ok? E que hoje tu vais para os mini mercados. Já vês até a banana embalada vinda de Portugal. Então, mas a banana é nossa. Esse projeto, temos muita banana aqui. Temos essa produção. A província do Bengo é muito forte. A província do Bengo é muito forte em produção de banana. Se bem que tem que se aumentar ou tem que se melhorar a qualidade da produção da banana do Bengo, porque uma banana que praticamente não sabe bem, deixa lixo na língua. É preciso que se diga isso para que essas pessoas melhoram também a capacidade de produção. Porque uma coisa é produzir-me para a satisfação da população. Que é quantitativa. Obviamente, e de uma forma de qualidade. E não produzirmos uma quantidade sem qualidade, vem até a provocar também doenças para os nossos cidadãos, porque a banana, os bebês usam muito a banana para as papas, para a sua alimentação, então é preciso que se vê. A fiscalização aqui tem que funcionar. Voltamos aqui a olhar para os empresários que podem também atuar no setor da agricultura ou não só. Qual é a sua visão relativamente digamos, a algum alívio que se deve dar aos empresários para que atuem seriamente nesse setor produtivo no nosso país? Acha que os empresários têm alguma liberdade de atuar à vontade sem grandes prejuízos ou taxas altas no seu trabalho? Eu acho que não. É por isso que nós vemos que não há um grande interesse. Não há um grande interesse. Por mais que o Executivo cria políticas e esforço para apoiar a classe empresarial, a classe empresarial no ramo da agricultura, há um desprimórdio ali, porque aqui não pode haver filhos e afilhados. Não, porque todos eles estarão a produzir ou a apostarem nesta produção para a satisfação social. O que tem que haver aqui, na aposta do capital, na distribuição dos créditos para a agricultura, é preciso que não se escolha, porque eu tenho dito que os fatos e gravatas escondem muita coisa. Nós temos agricultores que, mesmo sem apoio do Estado, estão ali a produzir para os mercados. É importante que se olhe para o Kwanza Sul,
é importante que se olhe para o IS, é importante que se olhe para o Bengo, é importante que se olhe para o Mbanza Congo, é importante que se olhe para a Cabinda, o Ambo, Bié, porque cada uma dessas províncias tem o seu know-how, tem a sua valência com relação à produção interna. Então, os apoios a esses empresários têm que ser dados de facto, porque é uma burocracia, é uma grande burocracia na obtenção desses créditos agrícolas. Estamos a falar dos créditos agrícolas já há um tempo, mas eu também gostaria que nos apresentassem dentro de algum tempo, ok? As pessoas, os beneficiários destes créditos agrícolas e o que é que estas pessoas estão a fazer de facto. Porque se não haver isso, é a mesma coisa que nós estamos a dar dinheiro e não sabemos que fins tem este dinheiro. Porque eu posso pedir esse dinheiro para apostar na agricultura, mas se eu não for fiscalizado, eu posso apostar por um outro negócio. Logo, o povo só sabe que o governo tem um valor para apostar na agricultura, mas não se faz sentir. Por quê? São 18 províncias. São 18 províncias. Se cada província apostarmos em 10, 15 agricultores, estiverem a produzir com muita vontade, muita força, apoiar o agricultor, ver o agricultor, não olhar o agricultor como um homem do campo, mas olhar o agricultor como um homem que faça com que a comida chegue em nossas mesas. Nós vamos valorizar o agricultor e partir nos nossos centros de formação, nas nossas escolas, nas nossas universidades, realçar o valor do agricultor. Se realçarmos o valor do agricultor, então verás que até a juventude que aí está a vir vai ter interesse de apostar na agricultura. Bom, permita-nos, Constantino Paulo. Regi, nós vamos olhar agora, vamos passar à matéria das geadas, a segunda do nosso alinhamento. O frio intenso que está a fazer na comuna da Palanca, município da Umpata, província da Huila, está a causar grandes prejuízos aos agricultores com a devastação dos campos. Muitos agricultores na comuna da Palanca viram a sua produção comprometida. Paulo, vamos olhar para esta matéria justamente para um posterior comentário. Na Umpata, comuna da Palanca, as temperaturas estão cada vez mais baixas. Fala-se abaixo dos 3 graus e as consequências começaram a ser visíveis. Esta árvore ficou assim devido ao intenso frio que se faz nesta zona. Já neste campo de cultivo, a batata rena ficou desta forma, causada pela geada. Os agricultores falam em prejuízos avultados. Perdemos 5 hectares de batata rena. Prejuízos avultados devido à geada que caiu aqui na nossa região, algo que já não acontecia há 4 anos. Há 4 anos que já não havia geada aqui na comuna da Palanca. Isso devido também ao longos períodos de estiagem que nós tivemos nos últimos anos. Quais são os prejuízos? Nós perdemos assim cerca de 50 toneladas de batata. Está assim em todos os campos de cultivo da comuna da Palanca. Nesta zona, a geada destruiu 13 hectares de batata rena. Aqui foram investidos mais de 8 milhões de kwanzas que agora caem para o prejuízo. Temos aí um valor investido de 9 milhões de kwanzas. Neste momento, a esperança que tínhamos até a semana passada morreu. Temos aqui plantado 3 hectares de batata, esperávamos colher 30. Infelizmente, não teremos o resultado esperado. Os agricultores falam que tudo fizeram para poder contrapor esta realidade, mas nada resistiu com as fortes geadas. Compramos produtos para poder recuperar a produção. Infelizmente, dia seguinte voltou a bater. Tivemos 3 dias consecutivos de geada e agravou de que maneira a nossa produção. Há quem produz também couve, teve prejuízo. A cenoura ficou mais raquítica, não está a desenvolver conforme. Apesar disto, algumas quantidades de batata rena
foram recolhidas. Os valores da colheita têm muito a ver com a escassez ou inundação do mercado em termos de produto. Infelizmente, acreditamos que poderemos recuperar talvez 20% deste investimento. Mas ainda assim, os homens do campo dizem que desistir é uma palavra fora da agenda. O campo tem dessas, erguer a cabeça, começar a preparar as terras para ver se o pouco troco que sobrou conseguimos fazer reinvestimento a partir do dia 15 de julho. Geadas destroem campos de cultivos e deixam prejuízos avultados aos agricultores da comuna da Palanca. Pois é, Constantino, acompanhamos atentamente a peça. Qual é o comentário que tem a dizer? Bem, obviamente que é uma época de frio e que só para ver onde estamos, quando falo, temos que apostar, temos que investir mais nos agricultores. Uhum. Já é a altura que estes agricultores tinham que se preparar nesta época. Por quê? Porque estamos numa época de frio, onde os produtos, claro, não têm um grande desenvolvimento. Estamos a falar da batata e outros produtos, milho, entre outros. Mas vamos também aqui pensar agora. Há países que fazem mais frio. Estamos a falar de um dos países mais produtores, de cereais. Estamos a falar da Ucrânia, estamos a falar da Rússia. A Rússia é um país que tem quase todo ano, a maior parte dos seus meses é frio, mas já vê que produz em grande escala os cereais. A batata, a rena também, a própria Ucrânia e a Rússia são grandes produtores desses produtos. O que é que eles fazem, que eu vi, eu não sei se o termo seria esse, eles criam albufeiras, ok? E ali consolidam a sua produção. E conseguem de exportar para o mundo. E nós, na Huila, que temos uns 2 meses ou 3 meses de frio, temos esse problema. Agora, os agricultores aqui também têm que ser visionários. Estamos nessa época, temos uma produção para colher, ou temos produtos na terra, lançamos a semente. O que é que devemos fazer para antever essas situações? Porque essas são situações naturais, são fenômenos naturais que podem acontecer a qualquer altura. Mas os agricultores têm que estar preparados. Se os outros conseguem de conter 1000 e tal hectares no frio e a produzir em grande escala, e nós em 2 meses começamos a gritar, é aposta na agricultura. E aposta na agricultura não é só apostar, a colocar a semente e colher, e nos sentirmos felizes quando vamos colher. Esses eflúvios, estes problemas, estas pequenas partículas têm que estar imbuídas quando estamos a elaborar um projeto. Quais são os elementos ou os fatores colaterais, os riscos que hão de advir com relação a esta produção? Então, estes agricultores não anteveram isso, não preveniram isso, porque não é o primeiro ano que a Huila, sempre nesta altura, reclama-se deste fenômeno. Então, o que é que se tem feito? O que é que o governo da Huila já aconselhou aos agricultores? O que é que os agricultores sempre apanharem a porrada com relação, passo o termo, nesta época? Qual é a política que eles já implementaram no sentido de evitar isto? Apostar na mecanização. Cerca de 50 toneladas de batata ficaram destruídas. É um prejuízo para o mercado. É um prejuízo para o mercado. É um prejuízo para o consumidor, não só para o agricultor. Porque o agricultor perde mais porque empregou forças, empregou capital e pagou aí a mão de obra para o cultivo e tem de pagar salários também. Então o agricultor perde. Mas nesta situação eu gostaria que o governo, por se tratar de algo natural, então que ajudasse esses agricultores nestas situações. Mas
Mais do que ajudar, é mesmo nos próximos tempos os agricultores procurarem prevenir-se já destas situações de sociais ou de calamidades. Muito bem. Constantino, estamos prestes a terminar, mas é sabido também que quando os produtos estão baratos, digamos, o consumo é, em muitos casos, acompanhado com alguma certa ilusão. Que conselho quer deixar para os angolanos que neste momento se alegram com a baixa dos principais produtos da cesta básica? O meu conselho aos angolanos, principalmente à classe mais vulnerável, por quê? Porque até é bíblico, né? É bíblico, se sabermos poupar, conseguimos distribuir melhor. O que eu digo a esta população é que não se alegra só com o consumo de hoje, previnam-se para o consumo da manhã, que façam mais poupança, porque o povo precisa de viver de poupança. Quando falo de poupança, falo mesmo de poupança financeira. Falo também de poupança alimentar. Vamos mudar os nossos costumes de consumo. Não vamos jogar a comida ao lixo, porque esta comida que hoje jogamos ao lixo, amanhã hemos de precisar. Então, para que não haja desperdícios, é preciso que dentro das nossas casas procuramos também criar agricultura familiar, procuramos criar espaços para uma agricultura de subsistência, para que não continuamos sempre a comprar o tomate, a comprar o repolho, a comprar a couve. Se bem que nem todos têm essa possibilidade de assim o fazer, mas se tivermos um espaço em nossa casa, vamos fazer. E espero que o executivo aqui seja um dos elementos fundamentais para espalhar esta notícia, este conhecimento aos nossos cidadãos, porque a cultura financeira é dada. Se vamos às universidades à busca de conhecimento científico, conhecimento econômico e muito mais, então a nossa população também deve ser ensinada. Criamos projetos, criamos programas. Os jornalistas aqui também chamam a razão, têm de ser pessoas fundamentais em todas as cadeias de rádio e televisão para que a população conheça os costumes de boa poupança e também saber gerir o pouco que tenho para que amanhã não começamos a culpar sempre o governo. E outra coisa, na aposta da agricultura, espero que o governo procure descentralizar a coisa. A aposta da agricultura está mais virada para o sul do que para o norte. É preciso que se diversifique e se dê apoio para todos os agricultores, porque nós todos encontramos um denominador comum nisto, é o consumo e a satisfação social.